Bom dia a todos, que todos sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Na aula de hoje, falaremos sobre lançamento oblíquo. Consideremos um corpo lançado obliquamente com velocidade inicial v0, formando um ângulo alfa com eixo x, conforme está aqui na figura. Quando você tem um movimento oblíquo, você tem dois tipos de movimento, um para o eixo y e o outro para o eixo x. Observe que o corpo ele sobe, atinge um ponto máximo, depois ele o quê? Desce. Devido a esse movimento, ele na subida ele realiza um move. O que é um move? Movimento uniformemente variado. Por quê? Porque ele tem por tendência, à medida que ele vai subindo, diminuir sua velocidade. Em dado momento ele atinge esse ponto máximo, aonde a velocidade vai ser quanto? Zero. Depois ele volta a cair, tendo sua velocidade que? Aumentando. Como a gravidade puxa os corpos para baixo, essa gravidade é sempre o quê? Negativa. Porém, quando você lança um corpo de um ponto, ele atinge um outro ponto em relação à horizontal. Essa distância entre o ponto de lançamento aonde o objeto cai é chamado de mu, movimento uniforme. Pense num canhão. Você, quando lança uma bomba de um canhão, o que ele faz? Ele sobe, atinge um ponto máximo, depois ele o quê? Atinge a terra. Esse é o lançamento do canhão. Então, uma bola de canhão, quando você lança, você não lança o canhão, você lança o quê? A bola, que está uma bola de ferro, que está dentro do canhão. Então, quando você lança uma bola de canhão, ele forma esse movimento. Quando você dá um tiro, por exemplo, de chubinho, um policial dá um tiro, a bala também faz esse movimento aqui, ó. Ela chega a um ponto máximo e depois desce. Cara, é evidente que a bala vai fazer isso aqui, ó. Esse movimento aqui. Nesse caso aqui, a gente está fazendo um movimento partindo do solo, voltando para o solo. Desprezando então a resistência do ar, o corpo descreve uma trajetória parabólica devido à atração da Terra. Podemos estudar esse movimento imaginando o lançamento oblíquo como sendo resultante da composição de dois movimentos, um na direção horizontal x e outro na direção vertical y. Na direção horizontal, o corpo realiza um movimento retilíneo uniforme, com velocidade igual a velocidade inicial para x. Na direção vertical, o corpo realiza um movimento retilíneo uniformemente variado, com velocidade inicial igual a velocidade inicial para y e aceleração igual a menos g. Foi o que eu falei. Y, movimento uniformemente variado, x, movimento uniforme. Com isso, a cada ponto, você terá uma componente, uma para x e uma outra para quem? Para y. Então, quando você lança um corpo, ele lança com uma velocidade. Em todo ponto, o que você vai ter? Ó? Você vai ter uma velocidade em relação ao eixo x e você vai ter uma velocidade em relação a quem? Ao eixo y, até um determinado ponto que ele volta para o solo, né? Um instante em que ele volta para o solo. Primeiro, então, da primeira observação, o modo da velocidade vertical VY diminui durante a subida e aumenta na descida. Isso eu já tinha falado. Segundo, no ponto de altura máximo, o modo da velocidade do movimento vertical é zero, ou seja, para o y, a velocidade também é nula. Isso também já tinha falado. Terceira, a distância horizontal entre o ponto de lançamento e o ponto de queda do corpo é denominada alcance, x máximo. Nesse ponto, y é igual a zero. Por quê? Quando você lança um corpo do solo, ele vai atingir o ponto máximo, desceu. Ele sai, em termos de y, ele atinge um ponto máximo e volta para o chão. Então, para o y, vai valer quanto? Zero. É isso que ele está afirmando. Aí ele me diz, a posição do corpo em um dado instante é determinada pelas coordenadas x e y. Por exemplo, ponto 1, x1, y1. A velocidade num dado instante é obtida através da soma vetorial das velocidades vertical e horizontal. Isto é, a velocidade para o y é igual à velocidade inicial de x mais a velocidade de inicial de y.
Ou seja, a velocidade vetorial no espaço é Vx mais Vy. O vetor V é tangente à trajetória em cada instante. Exemplo. Um projétil é lançado do solo para cima, segundo um ângulo de 30 graus com a horizontal, com velocidade de 80 metros por segundo, dado raiz quadrada de 3 igual a 1,7. Calcule. Letra A. O tempo gasto que o corpo leva para atingir a altura máxima. B. Altura máxima. C. As coordenadas do projétil no instante 1 segundo. D. O tempo gasto para atingir o solo. E. O alcance. Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que calcular é o seguinte: é a velocidade para x e a velocidade para y. Com isso você vai utilizar as componentes retangulares de um vetor. Observe que a velocidade é um vetor, então ela faz uma soma em x e ela faz uma soma em y. Essa velocidade em x ela vai ser sempre constante, porque o movimento é uniforme. Então, velocidade para x, velocidade inicial vezes o cosseno de alfa. A velocidade inicial, segundo a questão, vale 80. O ângulo entre o vetor e o eixo x é 30 graus. Cosseno de 30. Cosseno de 30 vale raiz de 3 sobre 2. Botei um de baixo. 80 vezes raiz de 3. 80 raiz de 3. Uma vez 2, 2. 80 dividido por 2, 40. Porém, nós sabemos que raiz quadrada de 3, segundo a questão, vale quanto? 1,7. Tiro a raiz de 3, põe 1,7. Ah, professor, por que botou 1,7? Porque lá no enunciado, tá bem aqui, ele me diz, dado raiz de 3 igual a quanto? 1,7. Por isso que eu estou mudando. 40 vezes 1,7, 68 metros por segundo. E o y? Velocidade inicial de y é velocidade inicial vezes o seno do ângulo alfa. 80 vezes seno de 30. Seno de 30 vale meio. Botei um de baixo. 80 vezes 1, 80. 1 vezes 2, 2. 80 dividido por 2, 40 metros por segundo. Então, velocidade para o x, 68 metros por segundo. Velocidade para o eixo y, 40 metros por segundo. Na altura máxima, eu sei que Vy vale zero. O ponto máximo Vy vale zero. Como y? Então, olha lá. Lembre-se, você tem isso aqui. Ó. X, y. O corpo é lançado, retorna ao solo. Em um determinado momento, ele vai atingir aqui, ó, o ponto máximo. Nesse ponto máximo, a velocidade para y vale zero. Como y é movimento uniformemente variado, quem é a velocidade que me dá para isso? Velocidade inicial mais gravidade vezes o tempo. Velocidade inicial para y vale 40. Nós vimos bem aqui, ó. Quer ver? Ó? Olha lá, velocidade para y, 40. Gravidade, 10. Como não é dado, vale 10. Então, menos 10, porque o corpo está subindo. Num movimento oblíquo para cima, a gravidade é sempre negativa, menos 10t. Como em y é zero, deixa eu só apagar isso aqui, tá, gente? Como y é zero, tirei y, botei zero. Letra para um lado, número para o outro. 10t igual a 40, joguei 10 para baixo do 40. 40 sobre 10, tempo vale quanto? 4 segundos. Altura máxima, continuo no eixo y. Olha lá, ó. X, Y. Ele sobe, depois desce. Quando ele está aqui no ponto máximo, ele tem uma altura. Essa altura é em relação a quem? A SY. Então, quem é o Y? Y é posição inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais gravidade vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Por quê? Porque em Y, o movimento é movimento uniformemente variado. Em Y é move. Então, posição inicial, 0. Velocidade inicial, 40t. Gravidade, menos 10. Menos, no caso é 10, então é menos 10. T ao quadrado sobre 2. 10 dividido por 2, 5. Como ele leva
4 segundos para atingir a altura máxima, aqui, ó, 4 segundos, y é igual a 40 vezes 4, menos 5 vezes 4 ao quadrado. Deixa eu pagar isso aqui tudo. 40 vezes 4, 160. 5 vezes 4 elevado a 2 é 4 vezes 4, que vai dar 16. 5 vezes 16, que vai dar 5 vezes 16, que vai dar 80. 160 menos 80, 80 metros. Então, qual é a altura máxima que esse corpo alcança? 80 metros. C. As coordenadas do projeto no instante 1 segundo. O x é movimento uniforme, lembre-se. X, posição é mu, então é movimento uniforme. Movimento uniforme, posição inicial, mais velocidade que multiplica o tempo. Logo, x é igual a posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Posição inicial, 0. Mais velocidade. Nós vimos lá aqui, ó, bem aqui no início, que a velocidade para x vale 68 metros por segundo. Tá bem aqui, ó. Deixa eu só apagar isso aqui tudo, tá, gente? Olha lá. Ó. O que nós vimos aqui, ó? Que a velocidade para x vale quanto? 68 metros por segundo. Então, ó, x, velocidade para x, 68t. Como eu quero as coordenadas no instante de 1 segundo, o t vale 1. 68 vezes 1, 68 metros. Porém, y, nós já vimos aqui que a função horária das posições para y é isso aqui, ó. 40 menos 5t ao quadrado. Então, 40 vezes 1 menos 5 vezes 1 ao quadrado. 40 vezes 1, 40. 1 ao quadrado, 1. 5 vezes 1, 5. 40 menos 5, 35. Quais são as coordenadas? Então, ó, em relação ao instante 1 segundo, ele vai estar aqui, ó. Para o tempo de 1 segundo, deixa eu só colocar aqui, ó, para o tempo de 1 segundo, ele vai estar aqui no espaço, onde ele vai ter o y valendo 35 e o x valendo quanto? 68. Ele vai estar exatamente nesse ponto aqui, ó. Quando o tempo é 1 segundo, são essas coordenadas no espaço que ele tem, ó. Ele está aqui no espaço, coordenada 68 metros e 45 metros. Aqui é 45, né? Ah, não, perdoe-me, 35. Eu que botei ali errado. Então, deixa eu consertar aqui, ó. Deixa eu só consertar isso aqui, ó. As coordenadas são 68 metros e 35 metros. Tá aí as coordenadas. D. O tempo gasto para atingir o solo. Vamos pensar aqui, gente. Vamos pensar aqui. Ele sobe, ele sai do solo e volta para o solo, não é isso? Ele atinge um ponto máximo, y, ele subiu e depois desceu. Quanto tempo ele leva para subir e descer? Ele sai do solo e volta para o solo, porque se ele chegou aqui e voltou para cá, ó, exatamente para esse ponto, em relação a y, ele sobe e desce. Se ele sobe e desce, y é igual a 40 menos 5t ao quadrado. Então, y tem que valer quanto? 0. O que você vai fazer? No lugar do y, na função horária das posições de y, você vai tirar esse y e vai botar quem? 0. Vai passar todo mundo para o primeiro mesmo. 5t ao quadrado menos 40t igual a 0. Vou botar t em evidência. Quando botar t em evidência, eu elimino 2, eu elimino t. 5t menos 40. Por quê? Estou resolvendo uma equação de segundo grau incompleta. Eu posso usar delta, ou Bhaskara, como queiro, ou resolver com uma equação incompleta, aonde, no caso aqui, eu sei que o A é igual a 5, que B é igual a menos 40 e que C é igual a 0. Quando é uma equação incompleta, ou B ou C é 0. No caso, C sendo 0, eu posso resolver botando t em evidência. Aonde eu ponho t igual a 0, t igual a 0. Depois eu pego quem está dentro igual também a 0. 5t menos 40 igual a 0.
5t, duas linhas. Letra para um lado, número para o outro. 5t, duas linhas igual a 40. Joga 5p barra 40. 40 sobre 5. T, duas linhas que vale quanto? 8 segundos. Quanto tempo o corpo leva para atingir o solo? 8 segundos. O alcance. O alcance é o seguinte, ó. X, Y. Ele sai do solo e retorna ao solo. Qual a distância que ele percorre em linha reta? É isso que é o alcance. Ele não levou 8 segundos para voltar para o solo? Então, x é igual a quanto? Deixa eu só aumentar aqui a tela para facilitar para vocês entenderem. X não é 68t? Essa daqui na função da posição para x. O tempo que ele atingiu o solo é 8 segundos. Eu tirei o t e botei 8. 68 vezes 8, 544 metros. Ou seja, ele sai desse ponto inicial e percorre 544 metros até atingir o solo o quê? Novamente, em linha reta. Com isso, eu quero os exercícios da página 100. As questões são 1, 2, 4 e 7. A todos uma boa aula.